Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos, como sempre, muito bem-vindos ao canal Lena Mari. E você, querido estudante, que tem se empenhado nas aulas online, adotado o PET como seu guia de estudos e ampliado seus horizontes, se adaptando cada vez mais a essa nova modalidade de ensino, parabéns! Veja, você não precisa estar numa aula presencial para estudar e adquirir conhecimentos. A tecnologia está nos proporcionando condições para sairmos da obsolescência da escola física. E você, podendo utilizar cada vez mais seu celular, seu computador, para algo de utilidade imensurável, que é o estudo, um investimento em si mesmo. Sim, e lembre-se, saber é poder. E por causa disso, nós vamos para uma correção do PET, volume 2, semana 3, de língua portuguesa, em que o tema envolve o gênero textual poema. Vamos lá? O PET 2 traz o poema sob o título de Minha Condição. É um poema da Mel Duarte. Eu não escrevo para incendiar casas, mas para acender faíscas aos olhos de quem me lê. Não escrevo para matar a fome de multidões, mas espero que minhas palavras preencham um vazio que te ajude a se manter de pé. Não escrevo para governar um povo. Eu ouço o que ele diz e utilizo minha voz para propagar sua mensagem. Não escrevo para obter a sua aprovação, mas para registrar minha trajetória e de tantas mulheres negras que já foram silenciadas. Eu escrevo para acessar lugares em mim que são invisíveis aos olhos, para expurgar pensamentos que não me deixam dormir. Escrevo, pois cada palavra é um atestado da minha condição poeta, e sendo poeta, ainda miúda que sou, escrevo porque a palavra é o que me resta, num mundo conduzido por falsos profetas. Nessa briga de egos e dialética, me apego num sopro de esperança, que me permite o papel e a caneta. Escrevo para sobreviver, e sobrevivendo, eu luto. Escrevo se adoeço, e escrevendo, me curo. E você, para que escreve? E para onde você escorre quando esse mar, palavra, transborda? Antes de começarmos a correção do PET, vamos ver um pouco sobre a escritora. Seu nome é Mel Amaro Duarte. Ela é escritora, poeta, slammer e produtora cultural. Nasceu em 1988 em São Paulo, capital, e atua com literatura desde 2006. Slammer é quem participa de batalhas de poesia, faz apenas o uso da voz para declamar os versos e sem acompanhamento musical. Atividade número 1. O poema é um gênero textual que se constrói não apenas com ideias e sentimentos, mas também por meio do emprego do verso e de seus recursos musicais, a sonoridade e o ritmo das palavras, de palavras com sentido conotativo. Letra A. No poema lido, qual é a temática abordada? Que tipo de relação há entre o eu lírico e o assunto tratado? A temática abordada nesse poema é a importância do ato de escrever para expressar uma opinião, para preencher um vazio, para transmitir os anseios, as insatisfações e reivindicações de um povo ou de alguém. O eu lírico, voz que fala no poema, escreve sobre si mesma, sua própria trajetória de vida. Letra B do número 1. Nos versos, eu não escrevo para incendiar casas, mas para acender faíscas aos olhos de quem me lê. Observamos que o eu lírico emprega uma linguagem figurada ou conotativa. Qual o significado que acender faíscas adquire nesse contexto? Resposta. A autora usou aí a conotação acender faíscas aos olhos de alguém com o sentido de aguçar uma vontade, de fazer nascer o desejo nas pessoas de também começarem a escrever, de colocar para fora seus sentimentos, fazer-se ouvir. Acender faíscas
pode remeter a um sentimento adormecido que poderá ser despertado nas pessoas a partir do momento em que leem e se deleitam com os poemas da autora. Que figura de linguagem está presente nesses versos? É uma metáfora. Letra C. Podemos dizer que nos versos de Mel Duarte também está presente a linguagem denotativa? Sim. Apesar de ser um poema, a autora não usou apenas a linguagem conotativa para escrever seu texto. Houve uma mescla das duas modalidades. Levante hipóteses sobre essas ocorrências. Ao usar a conotação, possibilita-se que a mensagem se torne mais contundente, ou seja, quando a palavra sai de seu lugar comum e assume, por exemplo, o sentido figurado. No caso, o conotativo, a informação que se quer passar fica mais evidente, além de agregar beleza ao conteúdo do texto. Em contrapartida, o uso do sentido denotativo vem corroborar uma situação de vida comum próxima da realidade que coloca o eu lírico mais próximo das pessoas. Para justificar sua resposta, transcreva os versos em que isso acontece. Não escrevo para obter a sua aprovação. Escrevo porque a palavra é o que me resta. Num mundo conduzido por falsos profetas. Escrevo para sobreviver, e sobrevivendo, eu luto. Escrevo se adoeço. Número 2. Toda vez que a linguagem é usada para falar dela mesma, ou seja, poesia que fala de poesia, da sua função e do poeta. Um filme que trate da arte cinematográfica, uma telenovela cujo assunto seja a vida de um artista, um pintor que desenha a cena em que ele está inserido, dizemos que está presente a função metalinguística. Após a leitura do poema Minha Condição, podemos afirmar que essa função se encontra presente nos versos. Transcreva uma passagem para comprovar sua resposta. Escrevo, pois cada palavra é um atestado da minha condição poeta, e sendo poeta, me apego num sopro de esperança que me permite o papel e a caneta. Então, nesse verso, ela está mostrando como fazer poesia, que ela faz poesia. Então, essa é a função metalinguística, quando alguém apresenta o que faz quando está fazendo a sua própria obra. Número 3. Não escrevo para governar um povo. Eu ouço o que ele diz e utilizo minha voz para propagar sua mensagem. Qual é o sentido desses versos no contexto do poema? Através do seu poema ou da sua voz, ela transmite ou tenta transmitir ao governo, à sociedade, quais são os anseios do povo, quais são as suas reivindicações. Afinal, qual é o papel da poesia na vida do eu lírico ou das pessoas? De acordo com a bagagem que trazemos sobre o papel da poesia, envolvendo até mesmo outros contextos, mas incluindo principalmente esse, podemos concluir que seu papel é externar aquilo que nos sufoca, o que está latente, preso e precisa ser exposto, mostrado, falado, para finalmente aliviar o mundo interno do eu lírico, o nosso e o das pessoas. Número 4. O eu lírico, no final do poema, volta-se para nós, nos questionando: e você, para que escreve? Use o espaço a seguir para responder a essa questão. Essa resposta é pessoal, tem a ver com o eu de cada um. Eu, por exemplo, não tenho o costume de escrever dessa forma, mas quando escrevo é para demonstrar uma opinião, fazer uma reivindicação sobre algo insatisfatório, para comunicar, falar de uma paixão, de um sentimento romântico. Também porque, na verdade, somos movidos a paixões. Número 5. Após ler o poema, podemos afirmar que o eu lírico Letra A. Escreve com o propósito de revolucionar seu próprio cotidiano e o de outras pessoas por acreditar nas palavras enquanto ferramenta de transformação social. Letra B. Busca na história desvelar outros prismas da representação da mulher negra. Letra C. Apresenta a imagem de uma busca pela identidade racial, pela consciência racial que o cabelo pode trazer. Letra D. Protagoniza o lugar de fala da mulher que,
em muitas situações é condicionada a uma posição de subalternidade. Letra E. Faz um resgate ancestral de um espaço democrático de fala. Então, a letra correta é a letra A. É a mais correta de todas. Porque, na verdade, embora ela cite que é um lugar de fala da mulher negra, representação da mulher negra, ela não está tratando especificamente desse assunto no poema. Espero que tenham gostado. Obrigada por assistirem e até o próximo vídeo.